conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Olá pessoal, desculpe me interromper a aula de vocês, é que nós temos um aviso muito importante. Em virtude da pouca procura pelos cursos técnicos da Etebrax no período da tarde, a Etebrax, a partir do módulo 2010.4, não mais transmitirá aulas deste turno. Se você tem dificuldade de assistir aulas à noite, procure seu tutor presencial para que juntos possa avaliar uma das alternativas que a Etebrax tem para você, para solucionar a continuidade do seu curso neste turno. No lugar desses cursos técnicos à tarde, a Etebrax estará lançando 30 novos cursos profissionalizantes. Todos eles serão anunciados a partir da próxima semana no site da Etebrax. Pela sua atenção, nosso muito obrigado. Boa noite, gente. Bem-vindos à nossa quarta aula e hoje a gente vai falar um pouco sobre ruído, luminosidade e calor aplicados ao PPRA, né, como eu falei para vocês na aula passada. Mas antes da gente iniciar, né, então boa noite, Tati. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à aula. E online são os polos de Arapiraca, Arco Verde, Boa Vista, Cabo Centro, Campina Grande, Carpina, Caruaru, Currais Novos, Escada, Garanhuns, João Pessoa, Olinda, Parelhas, Pinheiros, Porto Velho, Recife, Sapé, Siriaém, Tianguá e Timbaúba. Pessoal, boa noite. Então vamos iniciar. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco sobre ruído, luminosidade e calor. Então, ruído e calor, vocês podem ver nos anexos da NR15, né? Inclusive os cálculos, as fórmulas que devem ser utilizadas para a gente avaliar, quantificar esses riscos ocupacionais. Diferente da luminosidade, que é um risco ergonômico, né, que a gente vê na NR17, e existem algumas NBRs específicas que definem a metodologia de aplicação dessa avaliação de luminosidade. A gente vai ver aqui apenas um pouco sobre ela, mas aí para vocês saberem um pouco mais é preciso que leia a NBR para entender como essa metodologia de distanciamento que a gente deve estar de parede, né, pisos, enfim. Então, vocês precisariam avaliar isso de uma outra forma, lendo essa NBR, tá? Então, vamos iniciar. Então, vamos começar falando sobre o ruído. Então, o ruído ele pode ser definido como um som não desejado ou toda energia acústica capaz de alterar o bem-estar psicológico ou fisiológico do homem. Então, quando a gente fala de ruído, né, esse risco ocupacional, a gente está falando desse ruído previsto na NR15 que pode causar danos ao trabalhador. E aí, qual é a diferença entre ruído, som, né, e barulho, né? Porque existe a diferença. Então, o que é o ruído? O ruído é aquele risco que está dentro do ambiente de trabalho, que pode pode causar distúrbios psicológicos, né, fisiológicos, pode também causar a perda do libido sexual, pode causar pressão, aumento da pressão arterial. Então, tem vários fatores que são relacionados ao ruído. Mas o ruído ele é diferente de som e barulho. Então, qual é a diferença, né? Qual é a definição? Então, vamos entender aqui para a gente conseguir conceituar melhor o que é ruído e a gente poder aplicar melhor até num treinamento que vocês possam dar futuramente, né? Quando vocês estiverem na área de trabalho. Então, qual a diferença entre som, ruído e barulho? Billy, bota aí, por favor. Então, som é toda vibração que estimula o ouvido humano. Então, som, né, como vocês estão vendo aí nessa foto, aquele som de barzinho, né, aquele som ambiente que é gostoso a gente estar ouvindo. Então, isso é que é som, né, no nível audível, né, que a gente possa ouvir tranquilamente, e aí a gente consiga definir aqueles sons, aqueles tons que estão lá sendo passados, e seja agradável ao ouvido humano. Então, isso que é o som, ok? Ruído é uma mistura de tons, né, cujas frequências diferem entre si por um valor inferior ao poder de discriminação do ouvido. E essa frequência ela é medida, a gente já viu aqui que é em decibéis, e também essa variação, essas ondas, né, são os hertz, né, a frequência em hertz.
E aí isso a gente pode ter várias distorções que a gente pode ouvir, né? Nosso ouvido humano, ele vai conseguir ouvir, né, audível para a gente. Existem vários tons que a gente vai conseguir ouvir desse ruído, né? Dentro do ambiente de trabalho, aqui tem a máquina que ela é ruidosa e também tem a voz da gente. Então a voz, né, dependendo do nível, né, do tom que esteja sendo utilizado, ele pode ser um som agradável diferente daquele ruído que a gente tá conseguindo ouvir de uma máquina, por exemplo. E barulho, né, é todo som indesejável ou desagradável. Então tem gente que gosta, né, de ouvir o som do carro, por exemplo, né, Billy? Som do carro lá se possível no último nível, né, que ele está ouvindo, porque acha que ele vai ouvir dentro do carro e as pessoas que estão fora. Então isso já passou, deixou de ser um som agradável que estimula o ouvido humano para ser um barulho, um tom desagradável, indesejável que a gente está ouvindo. Então quem está dentro do carro, né, escutando esse som na maior altura, ele acha que está bom para ele, mas na verdade ele já não consegue mais diferenciar, né, as frequências que estão sendo passadas. Então nem sempre ele consegue, ele acaba o som fica meio distorcido e ele não consegue fazer essa diferenciação, certo? Então essa é a diferença entre som, ruído e barulho. E aí vamos lá falar um pouco sobre esse agente físico ruído, né, que a gente está falando aqui desse esse risco ambiental, certo? Ocupacional. Então bota aí, por favor, Billy. A classificação do ruído se dá em função do tempo, do modo que temos. Então a gente tem 3 tipos, né, de ruídos que a gente sempre avalia. O ruído contínuo, que é aquele quando se apresenta em todo o período avaliado com uma variedade não superior a 3 decibéis. Então, o que seria esse ruído contínuo? Uma máquina trabalhando durante toda a atividade e ela não tem muita variação. Então, aquele som ali é contínuo, né? Audível contínuo. Então, está lá sempre se mantendo naquele mesmo nível. Então, ele não, a variação, né, é menor, até 3 decibéis ele está variando. Então, 85, 86, 88, mas aí ele fica nessa variação e não tem muita diferença e está durante toda a jornada de trabalho jornada de trabalho do trabalhador, né? Então ele vai lá estar sempre exposto, esse colaborador, a esse ruído contínuo, né? Que a gente considera de ruído contínuo. Ruído intermitente. Então o que é o ruído intermitente? É quando se apresenta em períodos não superiores a 15 minutos, com variação não superior a 3 decibéis. Então o que seria a diferença desse contínuo para esse intermitente? Existem, né, atividades, funções que a gente está exposto a um ruído contínuo, exemplo, aqueles que trabalham dentro de uma indústria, né? O cabeleireiro, então, como é o nível de exposição que ele está? É um ruído contínuo? Não exatamente, é um ruído, ele pode ser considerado como ruído intermitente. Por quê? Nem sempre o secador está sendo operado ali, está sendo utilizado. Então tem essas variações, então ele não está sempre exposto àquele nível de ruído. Então essa é a diferença do ruído contínuo e do ruído intermitente. Operador de empilhadeira, né? Então ele está sempre exposto ao ruído quando ele está operando a máquina. A partir do momento que ele deixa de operar a máquina, vai desenvolver outras funções, ele deixou de estar exposto àquele ruído. Então aquele ruído ali, ele é um ruído intermitente. Então ele não está sempre exposto, né? Então intermitente quer dizer pausa. Então ele não está sempre exposto àquele tipo de ruído, né, elevado, por exemplo. Então tem essas variações. Ruído, né, impacto, considerado ruído de impacto, né? Do que é esse ruído? Bota aí, por favor, Billy. É um ruído quando eles apresentam picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo, com intervalos superiores a 1 segundo. Então, exemplo de ruído de impacto é bater, né, com um martelo, por exemplo, bater alguma barra de ferro. Então, sempre que a gente está batendo, gera aquele ruído, aquele pico elevado, diferente daquelas exposições que existiam, né? Ele eleva aquele ruído e depois ele volta ao tom normal, né? Então, aquele nível normal que estava sendo exposto. Então, um operador, um trabalhador, ele está exposto a um ruído de 86 decibéis. Mas aí, sempre que ele bate o martelo, aquele ali, ele muda de 86 e faz um pico que vai para 92, por exemplo. Então, esses picos aí, a gente considera ruído de impacto. E a avaliação é diferente daquele ruído que a gente considera contínuo dentro do ambiente de trabalho. E aí, tem o flutuante ou aleatório, que são aqueles que não estão, né, discriminados, que não se classificam dentro desse ruído contínuo, intermitente e o ruído de impacto, que são algumas variações, por exemplo, que a gente vai dentro de uma área, né, visitantes vão lá, entram, né,
dentro de uma área de trabalho ruidosa, mas aí é só naquele momento e depois eles não têm mais nenhuma exposição. Então isso aí é um ruído flutuante ou aleatório. Não existe exatamente aquela exposição. Apenas por um momento, mas depois ela deixa de existir e não vão haver outros momentos que vão ter aquela mesma exposição. Ok? Então como é que a gente faz esse somatório de decibéis? Se a gente viu aqui que o ruído, né? A gente avaliou essa diferença dos ruídos, contínuo, intermitente, e a gente já viu que